Você já ouviu falar da fibrodisplasia ossificante? A FOP é uma doença genética rara que compromete a formação dos ossos e a mobilidade da pessoa. Ela afeta 1 em cada 1.400.000 pessoas no mundo. Nesta semana, o governo federal instituiu o dia 23 de abril como Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante. E para entender melhor as causas, tratamento e prevenção dessa doença, eu converso agora com a dermatologista Patrícia Adelay, que é especialista em FOP. Boa noite, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda por aqui. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder trazer mais um pouquinho da fibrodisplasia ossificante progressiva. Legal. Doutora, explica pra gente o que é a fibrodisplasia ossificante e quais as causas dela. A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença genética rara, né? Então ela é 1 milhão e 400.000 pessoas, e ela é devida a uma mutação, a um acidente em um gene. É uma coisa tão pequenininha, mas que causa a formação de ossos no interior dos músculos, tendões e ligamentos. Esses ossos vão atravessando as juntas e impossibilitando os movimentos, transformando a pessoa em vida numa verdadeira estátua. E existe um sinal patognomônico da FOP, que está presente em 96% dos casos, que é a presença de uma má formação do dedo grande do pé, o hálux, né, o dedão da gente, que geralmente ele é menor e virado para dentro, como se ele fosse um joanetezinho, já na criança presente ao nascimento. A FOP tem uma característica muito importante. Se você for tentar operar esse dedão, ou se você for dar uma injeção intramuscular, as vacinas da infância, por exemplo, ou fazer qualquer tipo de cirurgia, ou qualquer trauma, onde você mexer vai criar mais osso. Por isso é tão importante essa identificação. Tá, e em que momento esse diagnóstico é feito e qual a importância dessa descoberta aí o quanto antes? Esse diagnóstico ele pode ser feito na sala de parto, quando, na verdade, não o diagnóstico, mas a suspeição. O médico pode olhar aquele dedinho e lembrar da FOP, por isso essa importância desse passo dado pelo governo federal. Então, o médico na sala de parto, ele vai olhar aquele dedinho e fala, opa, isso pode ser FOP. Ele vai suspender todos os procedimentos intramusculares ou procedimentos invasivos e vai confirmar esse diagnóstico, ou com a própria evolução da criança, que poderá ter outros sinais e sintomas da FOP na primeira infância, ou através da identificação da mutação genética que já é possível ser verificada atualmente. Doutora, o agravamento principal da FOP aí ao longo do tempo é a questão de, como você falou, a pessoa fica como se fosse uma estátua? Ou tem mais alguma coisa, mais algum agravamento? Bom, você imagina que essa pessoa, de repente, ela não pode mais se sentar, ou ela não pode mais se levantar, ou ela está... A gente imagina uma pessoa congelada numa posição no meio do caminho. Outro fator importante, a formação desses ossos na região intercostal, no meio das costelas, pode fazer com que essa coluna se curve e você tenha casos de escoliose muito grave, com dificuldade respiratória e até mesmo morte por compressão do coração e do pulmão. Então, é muito importante essa identificação precoce. Outro dia eu ouvi falar, puxa vida, mas a gente tem um governo voltado para o raro, quando a gente tem tantos problemas, inflação, pandemia, mas gente, uma coisa não invalida a outra. O raro precisa desse olhar. É olhando para esse paciente que nós vamos evitar que ele morra precocemente ou que ele tenha uma vida desastrosa por um médico que não o conhecia e que de repente na tentativa de fazer o bem faz mais o mal. Dúvida, doutora, qual o tratamento? Hoje em dia, a FOP ainda não tem tratamento. Eu não gosto de dizer que é uma doença incurável, porque não é, porque a cura pode aparecer em breve. Nós temos estudos clínicos que são promissores, que já estão em fase 3. Esses estudos atualmente sendo conduzidos, inclusive aqui no Brasil. Mas, atualmente, o que nós temos de correto é o manejo clínico, ou seja, tratamentos para dor, para inflamação, tratamentos que vão evitar uma piora.
Então, isso sim eu posso fazer pelo paciente com FOP. Tá. Bom, como eu falei aqui no início, o governo federal instituiu o dia 23 de abril, né, como dia de conscientização da fibrodisplasia ossificante progressiva. Qual a importância desse ato, doutora? Facilita as políticas públicas de tratamento da doença? Sim, a importância desse ato, primeiro, ela vem do fato que o gene da FOP foi descoberto no dia 23 de abril de 2006. E uma das coisas que muita gente não sabe é que o Brasil teve uma importância crucial nessa descoberta. Nós demos uma família que deu muitas pistas para a descoberta do gene. E o fato de ser instituído também no Brasil, algo que já é internacionalmente conhecido, passou a ser nacional e passou a chamar a atenção para a FOP. E chamar a atenção para a FOP vai ajudar com que esse paciente seja precocemente encaminhado para centros de referências em doenças raras, para que a família seja bem orientada, para que acabe a peregrinação do paciente de médico em médico até descobrir o que ele tem. Então, esse dia e esse passo dado pelo governo federal é muito importante, não só para a FOP, mas para os raros em geral. Esse olhar é um olhar carinhoso que esse governo está dando e é uma situação em que a gente vê que ninguém está ficando para trás. Certo. Doutora, muito obrigada. Um abraço para você, que Deus abençoe. Eu que agradeço, Deus te abençoe também. Amém.